Ok, estamos de volta agora para a aula da nossa primeira unidade da disciplina de Sociologia da Educação, Sociologia, a ciência da sociedade. Como falamos na aula de abertura, esta unidade tem dois objetivos, dividido em três blocos de conteúdo. O primeiro objetivo, caracterizar a sociologia como ciência, discorrendo sobre o contexto histórico, social e as contribuições dos autores clássicos que propiciaram seu surgimento e desenvolvimento. O segundo, compreender a organização social sobre a ótica do paradigma do consenso e sobre a ótica do paradigma do conflito. O primeiro bloco de conteúdo tem como título Conceito e Objeto de Estudo. O segundo, o surgimento da sociologia, fundamentos históricos e epistemológicos. E o terceiro, paradigmas sociológicos, contribuições de Durkheim, Weber e Marx. O homem é um animal social, já dizia Aristóteles. Mas o que é sociologia? A palavra sociologia vem do latim socios, igual a social, mais a palavra grega logos, igual ao estudo de. Assim, podemos entender a sociologia como o estudo do social, ou estudo da sociedade. Mas o que é sociedade? Numa definição simples, podemos entender a sociedade como um conjunto de seres que vivem juntos, definindo o modo de vida conjuntamente. Para Bloom, a sociologia é uma das ciências sociais. Seu objetivo mais amplo é descobrir a estrutura básica da sociedade humana, identificar as principais forças que mantêm os grupos unidos ou que os enfraquecem e verificar que condições transformam a vida social. Mas para falarmos do surgimento da sociologia, precisamos fazer algumas perguntas. Como ela surgiu? Quais foram as condições sociais, políticas e culturais que permitiram o seu surgimento? Que mudanças estavam acontecendo na sociedade europeia? Que fatores estavam sendo responsáveis por essas mudanças? Que rumo as mudanças da época poderiam apresentar à humanidade? Como se explica as novas formas de organização social? Para respondermos a essas perguntas, precisamos entender que o surgimento da sociologia guarda relações diretas com as transformações ocorridas na sociedade europeia a partir do século XVII. Transformações essas como início da Idade Moderna, a transição do feudalismo para o capitalismo, a Revolução Industrial e a afirmação do modo de produção capitalista, a Revolução Francesa e seus ideais de liberdade, igualdade e fraternidade, a urbanização, a consolidação da burguesia, a formação da classe operária, o iluminismo, o racionalismo e o desenvolvimento científico e tecnológico, e dando origem aí aos problemas sociais e crítica às contradições do sistema capitalista. Para falarmos também da origem da sociologia, precisamos trazer aqui um dos autores que é considerado o pai da sociologia, Augusto Comte. Augusto Comte viveu entre 1798 e 1857, foi adepto do paradigma do consenso, como já disse, é considerado o pai da sociologia, fundador do positivismo e defendeu a lei dos três estados, o estado teológico, o estado metafísico e o estado positivo, de onde vem a palavra positivismo. As ideias centrais sobre o conceito e o método em sociologia na concepção positivista pode ser resumida em três ideias. A primeira é que a sociedade pode ser epistemologicamente assimilada à natureza. A segunda ideia é que a sociedade é regida por leis naturais, isto é, leis invariáveis, independente da vontade e da ação humana. A terceira ideia, a sociedade deve ser organizada respeitando-se suas leis naturais que levam à constante evolução do espírito humano. Para o positivismo, a função da sociologia era solucionar os problemas sociais para restabelecer a ordem e o bom funcionamento da sociedade.
No que diz respeito à educação, para Comte, a escola deve priorizar os estudos científicos, colocando os estudos literários em segundo plano. Acreditava que todos os seres humanos possuem instintos egoístas e altruístas, devendo a educação desenvolver nos educando o altruísmo e o sentimento de solidariedade em detrimento do egoísmo. Neste quadro, nós trouxemos as principais diferenças entre paradigma do consenso e paradigma do conflito. No paradigma do conflito, enfatiza os aspectos integrativos da sociedade e considera os indivíduos unidos por valores comuns, o que gera um consenso espontâneo na sociedade. A concepção de sociedade é de uma unidade baseada na ordem moral. A base da coesão social é o consenso espontâneo e a ênfase é a integração. A principal preocupação do paradigma do consenso são os aspectos normativos e formais da sociedade. E a função da educação é a integração e a manutenção do consenso. No paradigma do conflito, enfatiza os processos dissociativos da sociedade, acredita que os grupos sociais se encontram em permanente conflito e denuncia as relações de dominação entre os grupos e classes sociais. A concepção de sociedade é de um sistema de força em desequilíbrio e conflito permanente. A base da coesão social é o consenso ideológico. A base da coesão social é o consenso ideológico, força e poder. A ênfase é o conflito e mudança. A principal preocupação são as mudanças sociais e análise do poder. E a função da educação é o estabelecimento e a manutenção da dominação. Ainda sobre a origem da sociologia, precisamos falar daqueles autores que são considerados os clássicos dessa ciência, Durkheim, Marx e Weber. Durkheim baseia-se no positivismo, a ideia central de que a sociedade caminha sempre em direção a um progresso humano, tem a sociedade como um sistema orgânico em que os indivíduos agem em cooperação para o bom funcionamento social, e o fato social, onde as estruturas sociais são externas, independentes dos indivíduos. Em Marx, a principal ideia é que a concepção no capitalismo há uma relação de conflito e contradição entre os grupos envolvidos no sistema produtivo. Também fala da luta de classe como resultado da propriedade privada dos meios de produção pelos burgueses. E tem o materialismo histórico e dialético, método que caracteriza a realidade a partir do mundo material. Em Weber, temos o indivíduo e sua ação como base de estudo sociológico, a ação social, a ação individual dotada de sentido, que possui finalidade e é orientada pelo coletivo, e o indivíduo realiza escolhas e orienta suas condutas com referência à ação de outros indivíduos. Durkheim viveu entre 1858 e 1917 e, procurando garantir à sociologia um método tão eficiente quanto o desenvolvido pelas ciências naturais, Durkheim definiu como objeto da sociologia os fatos sociais. Os fatos sociais são maneiras de sentir, pensar e agir padronizadas e socialmente sancionadas. As características dos fatos sociais são três. Primeiro, eles são coercitivos, a força de imposição dos fatos sociais sobre o grupo social. São exteriores, os fatos sociais são exteriores e independem dos indivíduos, e são gerais. Os fatos sociais existem para uma coletividade e não para um indivíduo. Aqui separamos alguns conceitos entendidos na perspectiva de Durkheim. Primeiro, o indivíduo, que é constituído de dois elementos, o individual e o social. A sociedade é análoga a um organismo. Para sua existência é necessária que
a relação e a manutenção sistemática de seus órgãos seja continuamente realizada, e a educação, que é considerada como fato social, definida como a ação exercida pelas gerações adultas sobre aquelas que ainda não estão maduras para a vida social. Através da educação, o ser individual transforma-se em ser social. Essa socialização se opera desde o nascimento, na família, porém é na escola que é sistematizada. A educação se impõe coercitivamente aos indivíduos, permitindo-lhes a integração à sociedade e também o desenvolvimento de identificação com o sistema social do qual faz parte. Já para Karl Marx, que viveu entre 1818 e 1883, o funcionamento da sociedade tem base na infraestrutura, as condições econômicas, e também na superestrutura, as instituições sociais. Instituições sociais como Estado, família, escola, cultura, religião e etc. Essas instituições propagam ideologias que alienam pessoas. Marx entende que a sociedade está dividida em classes sociais, a classe burguesa e o proletariado. A classe burguesa detém os meios de produção e o proletariado entra com o trabalho. E esse trabalho produz lucro, que Marx chamou de mais-valia, que vai enriquecendo a classe dominante e fazendo dela cada vez mais consolidada no poder. Os pontos principais do pensamento marxista, segundo Gomes, são que os fatores econômicos são os determinantes fundamentais da estrutura e da mudança. A história é a história da luta de classes. As classes sociais se encontram em oposição com base em sua posição econômica ou em fatores divergentes. A cultura das sociedades de classe é caracterizada pela ideologia, ou seja, as ideias estão intimamente condicionadas pelo meio de produção. A educação, do ponto de vista do marxismo, faz parte da superestrutura e é um instrumento de dominação e controle. A escola transmite a ideologia da classe burguesa e reproduz seus interesses. A educação pode ser o caminho de superação das ideologias dominantes, ainda que a educação seja um instrumento de dominação e controle, mas ela pode também proporcionar um caminho de mudança. Max Weber, que viveu entre 1864 e 1920, concebe o objeto de estudo da sociologia como, fundamentalmente, a captação da relação de sentido da ação humana. E aí ele defende a ação racional com relação a um objetivo, a ação racional com relação a um valor, a ação efetiva e a ação tradicional. No que diz respeito à cultura e à educação, são analisadas por Weber como um mecanismo que contribui para a manutenção de uma situação de dominação, seja mediante o costume, a dominação tradicional, o aparato racional legal, a dominação burocrática, ou pela influência pessoal, dominação carismática. Para Weber, a educação é um elemento que contribui para a seleção social e possui finalidades distintas de acordo com o tipo de dominação existente numa determinada sociedade. Aqui podemos fazer um paralelo entre esses três autores, entre os clássicos da sociologia, no que diz respeito à relação indivíduo e sociedade. Em Durkheim, o social prevalece sobre o sujeito. A sociedade é independente do indivíduo e confere a ele suas percepções individuais. Já em Marx, o social prevalece sobre o sujeito, as relações materiais da sociedade determinam a consciência individual. Em Weber, o sujeito prevalece sobre o social. O conjunto de percepções individuais é que confere à sociedade sua materialidade. Diante do que temos visto nas concepções desses três autores, os clássicos da sociologia, podemos perguntar: como podemos definir a sociologia da educação? A sociologia da educação
pode ser entendida como uma ciência que estuda as relações entre educação, a escola e a sociedade. Para nossa reflexão, o indivíduo só poderá agir na medida em que aprender a conhecer o contexto em que está inserido, a saber quais são suas origens e as condições que depende, e não poderá sabê-la sem ir à escola, começando por observar a matéria bruta que está lá representada. Emily Durkheim. Muito obrigado, até a próxima aula. Bons estudos.